Bom dia. 1 João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Nós temos que examinar, realmente fala sobre amor. Se o amor de Deus por nós temos que meditar bem sobre isso, pensar sobre isso. Porque realmente isso é muito profundo. Porque nós sabemos quem é Deus. O Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra, de tudo. Tudo que existe foi criado por Deus. Tudo. Ele é esplêndido, maravilhoso, criou tudo, gente. Você pode imaginar, não, as águas, os animais, os seres humanos. O Senhor criou. É inigualável a sabedoria do Senhor. Ele criou o ser humano. Colocou inteligência, colocou tudo. E até hoje o homem, por mais que tentam criar, por exemplo, máquinas, robôs, jamais vai conseguir construir, fazer algo semelhante ao ser humano. E ele nos criou de forma individual. Para nós paramos e imaginamos quantos bilhões de pessoas existem pelo mundo e nenhuma é igual à outra. Cada um tem uma impressão digital diferente, a íris dos olhos diferentes, o seu DNA diferentes. Somente o Senhor teria condição de criar algo tão perfeito. Tudo. E nós? A nossa origem é o pecado. A nossa origem é o pecado. Nós somos pecadores de nascença. Quando nascemos, já nascemos no pecado. Nós temos sobre nós a nossa origem adâmica. O que acontece então? Nós, sendo pecadores, e como nós estamos na carne, não existe o homem perfeito, não existe ser humano perfeito. Por mais que nós estejamos convertidos, estejamos no Senhor hoje, mas sempre de uma maneira consciente ou inadvertidamente, de maneira inconsciente, nós acabamos errando, acabamos pecando com palavra, com ação, de alguma maneira um pecadinho, mesmo que logo em seguida nós nos arrependamos, nós erramos. Mas o Senhor, mesmo sabendo de tudo isso, porque Ele que nos criou, nos formou, Ele nos dá a condição de chamarmos de Pai. Ele nos dá a condição de chamarmos o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, de Pai. Ele nos olha como filhos, quando nós realmente nos entregamos a Ele, quando nós nos humilhamos a Ele. Que amor é esse? Que amor! E assim Deus nos ama. Nós somos tratados como filhos quando nós nos rendemos a Ele. Quando nós procuramos nos moldar a Sua palavra, viver o Teu Evangelho.
Ele nos considera como filhos. Aí quando nós nos moldamos a Ele, queremos ser filhos dele, as pessoas do mundo não nos conhecem, como a palavra de Deus diz. Por que não conhece? Porque o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no diabo, o mundo está morto no diabo. O mundo vive no pecado. Quando eu falo mundo, eu não estou me referindo às pessoas de outras religiões. Não falo de uma forma geral, inclusive das religiões evangélicas também. É tudo. Porque nós não podemos falar, não podemos falar que não existe mundanismo dentro de templos, denominações, onde a preocupação dos supostos pastores é agradar o povo, que a preocupação deles seja ganhar dinheiro, que a preocupação deles seja bater metas. Bater metas, porque as grandes denominações, os pastores das congregações, para permanecer naquela congregação, ou ir para uma maior, alguma coisa, tem que bater metas. Para ele ter um bom salário, ele tem que bater metas. Que além do salário fixo, tem comissão sobre arrecadação. Por isso, o desespero deles é como gerente de bancos. O gerente de banco dá a entender que está tentando agradar as pessoas, mas ele está ali para vender seguro, para vender plano de aposentadoria, vender empréstimos. Aí quando você vai no banco pegar um empréstimo, você acha que o gerente está fazendo tudo ali com intenção, porque ele quer te ajudar. Não, ele está se ajudando, ele está se ajudando a ele mesmo. Ele ganha comissão sobre isso, ele tem que bater metas de empréstimo, de venda de plano, venda de consórcio e tudo mais. Assim também os pastores das congregações. E eu vejo isso de uma forma mundana, são pessoas mundanas. Então, quando você vive fiel à palavra de Deus, você quer ser filho, filha de Deus, o mundo, as pessoas não entendem. Mas nós temos que olhar para o Senhor, seguir a Ele, porque Ele nos entendendo é o bastante. Versículo 2, ele fala assim, amados. Isso é João falando, tá? João, daquele discípulo de Jesus, que andou com Jesus durante os 3 anos. João, que escreveu o livro de Apocalipse. João, considerado o discípulo amado. Ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. Agora somos filhos de Deus. Por que nós somos filhos? Porque nós vivemos a palavra dele. Procuramos viver, procuramos praticar. Erramos, reconhecemos o erro, vamos diante dele pedindo perdão. Confessamos as nossas iniquidades, os nossos erros. Você é filho, porque fora isso, como está falando, criatura de Deus, todo mundo, todos que nasceram são criaturas de Deus. Todos. Todas as pessoas foram feitos semelhança do Senhor. Imagem e semelhança. Somos semelhantes, nós somos criatura e feitura do Senhor. Filhos, filhas, só que obedece. Ele agora fala que agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nós somos considerados filhos de Deus, mas nós ainda não está manifesto em nós como seremos. Nós seremos semelhantes a Jesus depois de ressurreto, quando ele teve um corpo glorificado. Nós também teremos o corpo glorificado após passar pela morte, né, por a vida do Senhor. Corpo glorificado não é um fantasma. Jesus mostrou isso várias vezes depois de ressurreto. O corpo glorificado. Você viu que Jesus chegava
passava no meio das paredes, né? Ele adentrou os discípulos todos reunidos num ambiente fechado. Jesus entrou. Jesus chegou, Jesus comia com ele. Falou, olha, tem alguma coisa para comer? Jesus comeu peixe, Jesus comeu pão, favos de mel, ressurreto. Então, nós não sabemos ainda como seremos, mas nós seremos semelhantes àquele corpo. É isso que João está dizendo. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Hoje nós encontramos o Senhor Jesus aonde? Aqui na palavra. Nós encontramos Deus na palavra, ele é o verbo. Mas nós não sabemos exatamente como ele é. Sabemos que é espírito. Como Jesus disse, nós devemos adorar ele em espírito e em verdade. Mas nós saberemos como ele é, que nós vamos ver. Vamos olhar para ele, vamos ver, vamos reconhecer. Vamos estar com ele. Mas no momento certo. E nós teremos também os nossos corpos modificados, teremos o corpo glorificado. Aí nós vamos desfrutar de paz, de liberdade, tudo em Cristo. Mas para nós alcançarmos isso, é necessário que nós estejamos aqui sendo obedientes a Ele. É necessário nós estarmos mortificando a nossa carne. Versículo 3. E todo que tem nele esta plena confiança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Sabendo o que é que nos espera, a recebermos esse corpo glorificado, vivermos com ele por toda a eternidade. Sabendo disso, que nós teremos isso por vida para sempre. Vivendo com o Senhor em paz, no lugar que não teremos mais choro, tristeza, dor, angústia, dívidas, contas a pagar, problema de qualquer natureza. Sabendo que nós teremos isto, nós tendo esta confiança, então o que nós fazemos agora? Purifica nós mesmos. Como diz que todo aquele que tem nele essa plena confiança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então nós purificamos a nós mesmos. Então nós temos que nos purificar. O que é purificar? É abandonar o erro, abandonar o pecado, abandonar as rebeldias, abandonar tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Temos que abandonar, não tem outra alternativa. Nós temos que nos unir a Ele. E essa união, eu sempre tenho falado, ela só se dá pela obediência. É nos unirmos ao Senhor. Aí sim. Versículo 4 fala assim: toda pessoa que vive costumeiramente, pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Todo mundo que vive sempre no pecado, costumeiramente, vivendo na prática do pecado, ele vive em rebeldia contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, porque pecado é transgressão da lei de Deus. Isso que é o pecado. As pessoas falam em pecado, mas elas acho que não pararam para pensar sobre isso. O que é o pecado? Assim como roubar, matar, fazer alguma coisa, é transgressão das leis humanas, e a pessoa vai presa, é processada e tem que cumprir uma sentença, uma determinada pena. Da mesma maneira, de igual maneira, todos que pecam contra a lei de Deus vai pagar. Qual é a diferença? Porque a diferença é se você se arrepender e eu diante do Senhor pedir perdão, o Senhor perdoa. Enquanto que na lei dos homens,
Se você fez alguma coisa, por mais que você vai, não me arrependi, me perdoe, você vai ser processado, você vai para a cadeia. Não importa o perdão, você vai cumprir sua sentença. Com Deus você se arrepende, ele fala, olha, e dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Ele fala que ele lança no mar do esquecimento. Ele faz isso. Então, essa é a diferença. Então, todo aquele que vive no pecado é um transgressor, é um rebelde, que vai receber a devida punição. Versículo 5. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Jesus se manifestou, Jesus veio ao mundo para tirar os nossos pecados. Inocente, o Filho de Deus, o próprio Deus, se revestiu de humanidade. Ele veio como um ser humano comum, na qualidade como fosse um homem. Durante 3 anos ele esteve ali mostrando a sua palavra, ministrou. Ele foi preso, humilhado. Ele não pediu socorro. Ele não reclamou, falou, olha, eu estou sofrendo muito, para com isso. Né? Ou disse, eu sou inocente, apesar de ser inocente. Humilhado, crucificado. Morreu para levar todos os nossos pecados e nos libertar desse jugo do pecado, que não tinha outra maneira. Ninguém, nada poderia nos livrar do pecado, só Jesus. E ele fez isso. Então ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Mas apesar dele ter tirado todos os nossos pecados, nele não há pecado. Jesus não pecou. Ele se encheu dos pecados para tirar o pecado do mundo. Acabar com os pecados. E na hora que ele pegou todo o pecado do mundo, foi quando a terra se escureceu. Porque Deus se afastou ali. E Jesus sentiu essa solidão, essa tristeza, esse abandono, cheio de pecados, naquele momento, e ele gritou, meu Deus, por que me abandonaste? Ali está com todos os nossos pecados. Ele se manifestou para tirar os meus pecados, o seu pecado, o pecado de todos nós. Então tem muitas pessoas ainda que se recusam a viver em Jesus. Eu não poderia. Saber que alguém morreu no seu lugar e você ainda não quer. Não permite que ele compartilhe a sua vida. Você não quer viver com ele ou quer viver de acordo com ele. Com certeza merece sim a punição, o sofrimento, a morte eterna. Não podemos nos rebelar contra quem nos salvou. Ele é o nosso Salvador. Agora nós vamos rebelar contra ele? Uma coisa ilógica. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu e nem tampouco conheceu. Todo que permanece nele não vive no pecado. Se você está em Cristo, se você permanece em Cristo, você não está no pecado. Às vezes nós observamos pessoas falando, não, eu estou em Jesus, eu amo Jesus, eu estou nele, mas vivendo em pecado. Se pergunta, mas vem cá, como você fala que ama se você está no adultério? Adultério é pecado? Como que você fala que ama, você está no 2º, 3º casamento e é pecado? Ou porque você está na fornicação? Ou você está na desonestidade? Na maldade? Não conhece. Na verdade, você está falando que está em Jesus, mas você não conhece. Essa que é a realidade.
não conhece, não ama e não viu. Quem conhece não vive no pecado. A própria palavra dele nos fala isso. A própria palavra dele nos garante isso. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então você encontra pessoas dentro de tempo e fala, não, estou no pecado, mas Deus vai me libertar. Não. O pecado é nós que temos que tirar fora, nós que temos que afastar, não é o Senhor. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. E toda pessoa que continua no pecado não viu e nem tampouco conheceu. Não viu e nem conheceu. Está no pecado? Pode falar que você é de Cristo, você pode estar dentro de um templo, dentro da denominação há anos, você pode estar carregando a Bíblia debaixo do braço, você pode estar lendo a Bíblia, você pode estar cantando, pode estar no altar pregando, cantando, pode estar fazendo o que você quiser. Mas se está no pecado, você não conhece a Cristo, você não viu nem tampouco conhece. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Ninguém engana. Aquele que vive em conformidade com a palavra de Deus, este é filho de Deus, este é justo. Esse busca o reino, quem pratica. Versículo 8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então aquela pessoa que está no pecado, vive ali no pecado, não importa estar dentro do templo da igreja, mesmo citando o nome do Senhor, que é santo para sempre, amém. Mesmo essa pessoa estando ali, ele é filho do diabo. Sou eu que falo, não, é a palavra de Deus. Ah, pastor, as pessoas vêm para mim e falam assim, não. Ah, estou lá na igreja, lá o pastor é uma bênção. O único problema é que ele está no segundo casamento. Ele casou de novo, ele está lá, a mulher dele está no segundo casamento. Não, ele não é filho de Deus, não. Ele é filho do pecado, ele é do diabo. Ele é um filho do diabo. Não somente o pastor, mas qualquer ovelha, qualquer pessoa que tem conhecimento, mas está nesse pecado, você é filho do diabo. Ah, pastor, a pessoa está tem um filho, por exemplo, a filha, igual eu vi uma semana agora, uma cantora, dizendo não, que ama o filho, apesar dele ser homossexual, fazendo drag queen nas redes sociais e tudo aquilo. Ela falou que ama ela a si mesma, tá tudo certo. Não, ele é do diabo. Não vem me dizer que ele é filho de Deus, não, que ele é filho do diabo, porque ele conhece a palavra. E ela está agindo de forma contrária também, ela é do diabo. É muito sério. Ah, não, tem uma pessoa ali que diz que é cristão, mas ele vive na desonestidade, numa prática enganosa, mentirosa dentro de templos aí, fazendo o que não pode, é filho do diabo. Pastor, isso é muito pesado falar, não sou eu, a palavra do Senhor. Jesus não ficava ali procurando afagar ego de ninguém, não pode falar isso, não, ele falava. Ele falava na cara do pessoal, olha, hipócritas, raça de víboras. E aqui a palavra dele nos fala, olha, aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. É filho do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo, veio para tirar o pecado do mundo, veio para trazer o evangelho, para trazer a verdade. Agora quem tem opção e escolhe fazer o que é errado, quem opta pelo fazer o que não presta, é filho do diabo. Tem pessoas que vivem no meio e falam, não, mas vai entender, eu não posso fazer isso, é porque eu contemplo. Não tem contempo, não. O momento é agora, você abandona o pecado de uma vez, então você está confessando que você é filho do diabo.
Você pratica as obras que Jesus veio para destruir. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Tudo que é nascido de Deus, se você realmente nasceu de Deus, você se entregou, igual Jesus explicou lá para Nicodemo, é necessário vos nascer novamente. Mas como é que é? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe? Não. Quando você é nascido, nós nascemos, tivemos nascimento normal, natural, nossas mães, mas quando nós nos convertimos ao Senhor, nos batizamos, nos submetemos ali às águas batismais e nos entregamos ao Senhor de verdade e procuramos viver de acordo com a palavra dele, começamos a afastar totalmente do pecado. Quando nós estamos fazendo assim, nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Quando nós temos medo, raiva do pecado, quando nós não queremos nos aproximar do pecado, nos envolver com nada que é pecado, é porque nós realmente somos filhos de Deus e o amor dele, a semente de Deus permanece em nós. Por isso nós não podemos continuar pecando. Quando a semente de Deus está em nós, nós não conseguimos pecar. Ah, não, fazer isso, fazer aquilo, não, para aí. Você não consegue. Você não consegue. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, a semente de Deus está em nós, não permite. Agora, quem está no pecado, está no erro, está tudo certo, a mesma coisa, realmente não conhece o Senhor. Versículo 10. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Então, quem vive no pecado, fica bem claro, então não repetir, é filho do diabo. Por e como nós conhecemos a palavra deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nós conhecemos que pedaço. Jesus falou, escuta, vocês conhecerão as árvores pelos frutos. Então nós conhecemos quem é. Então eu fui várias vezes escutar, meu pastor é uma bênção. Ele faz isso, faz aquilo, mas ele também faz isso e aquilo outro. Então não é filho de Deus, é filho do diabo. Porque ele faz o que é errado, faz o que é pecado, não importa a desculpa. Não importa o que ele alega. Não importa. É filho do diabo. Sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. O irmãozinho, a irmãzinha ali é uma bênção. Ela faz umas orações bonitas. Ela faz isso, faz aquilo, mas em compensação ela tem eixo aquele outro erro ali. Não, ela é filha do diabo. O irmão, a irmã ali canta, que é uma beleza, tem uma voz maravilhosa. Ela é uma voz assim que você sente Deus, sente Espírito Santo, é filho de Deus? Não, é filho do diabo. Essa que é a realidade e não tem como fugir. É a palavra de Deus. Por isso Paulo nos orienta, eu sempre falo sobre isso, quando nós sabemos que uma pessoa que se diz cristã, irmão na fé, se diz evangélico, mas vive no pecado, você tem que alertar, vai estar no pecado, mas se ela quer continuar, você tem que se afastar dessas pessoas. Já vieram falar comigo, falei, pastor, mas por que você expulsa as pessoas da igreja, ovelhas, separa, fala que não quer mais? Porque eles estão no pecado. E eu não posso aceitar. Não posso. E geralmente, depois, quando assim você faz, depois você observa que a pessoa se afunda cada vez mais nas trevas, no erro, no pecado. Então é simples.
Muitas pessoas falam, não, pastor, mas não pode, nós temos que ser amor, temos que aceitar. Não, nós temos que viver o evangelho. Nós temos que praticar o amor que é Deus, o amor que é o Senhor, não esse sentimento humano, terrestre, terreno, que falam que é amor. O amor de Deus é diferente. E nós temos que imitar o amor de Deus. Afinal, nós falamos que somos filhos dele. Se não estamos agindo em conformidade com a palavra dele, não somos filhos deles. E não sendo filho dele, nós afirmando que somos, estamos pecando, estamos sendo hipócritas, estamos acumulando condenação sobre condenação. Temos que ser legítimos, temos que ser verdadeiros, temos que ser autênticos. Nós temos que aprender a abandonar o pecado, rejeitar tudo que não presta e voltar para Cristo. Temos que fugir das mãos do laço do diabo. Porque quando você está no pecado, você está no laço, nas mãos, na prisão do diabo. Eu li 1 João hoje, capítulo 3, até o versículo 10. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu falo em todo tempo, leiam, pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.